Estarmos mais uma vez juntos, né? Hoje já estivemos aqui na igreja pela manhã, né? E agora estamos novamente, né? E nesta noite eu queria compartilhar uma palavra seguindo aquilo que foi falado hoje pela manhã. Hoje foi falado pela manhã na Escola Bíblica Dominical, por meio dessa revista, a primeira lição, o tema foi Família sob ataque. E nós vimos que de fato, meus irmãos, a família ela está vivendo sob ataque do inferno, do inimigo, da política, das mídias, da literatura, até mesmo da questão da fala. Nós temos visto que a família ela tem sofrido em todas as áreas, ela tem vivido um ataque. E diante disso, eu queria trazer uma palavra que se encontra, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela se encontra em Lucas capítulo 10. E versículo 1 ao 10. Esse capítulo, nós podemos chamar de a seção da Bíblia, a seção de achados e perdidos, onde se perderam uma dracma, onde se perdeu uma ovelha e onde se perdeu um filho. E nesse contexto eu quero trazer a palavra a qual espero que venha falar aos nossos corações. 10 de Lucas, versículo 1 em diante, onde a palavra ela vai nos dizer, é 15, meus irmãos, estava aqui falando 10, Lucas 15, versículo 1 a 10. Então nesse capítulo é a seção de achados e perdidos da Bíblia. E nós podemos ver que se foi perdido, como já falei, 3 coisas. Mas o tema o qual eu quero trazer nesta noite é as dracmas perdidas da nossa vida, ou da nossa família, da nossa casa. Dracmas perdidas em nossas famílias. Mas pode estar na casa, pode estar em qualquer outro lugar. E o texto nos diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs dizendo uma parábola: qual o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as outras e vai? Vamos lá do versículo 8 até o 10, no caso, que é o que mais nos interessa aqui. 8 ao 10, do versículo 15, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, ou até encontrar? Achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos, porque eu achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Espírito de Deus, nesta noite, meu Pai, eu te peço, fala conosco por meio desta palavra. Fala aos nossos corações, Pai amado, nesta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos.
Espírito Santo, traz, meu Pai amado, uma palavra revelada, uma palavra rema nesta noite, Senhor, para os nossos corações. Começa agora, Senhor, a agir em nós, meu Deus, por meio da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, falando em família, eu sou uma pessoa que, pelo olhar do mundo, da vida, eu deveria ser uma das pessoas mais revoltadas da vida. Por quê, pastor? Porque eu não tive uma família como todos têm, pai, mãe, os avós. Eu não tive. Para começar, eu não conheci meu pai. Segundo lugar, perdi a minha mãe ainda com 8 anos de idade. Minha avó continuou me criando. Eu tive só uma avó. Não conheci meus avós paternos. E o meu avô materno também eu não conheci. Meus irmãos, quando chega aos 15 anos, minha avó falece e eu tive que me virar a vida, daí para frente, eu e meu irmão, por conta. Então, a minha vida nunca foi lá essas coisas. Eu não sei o que é ter um pai. Eu tive filhos e os criei, graças a Deus, como um pai presente. É claro que a gente erra aqui e ali, porque eu não tive instrução, eu não aprendi da maneira correta. Mas eu creio que eu fiquei na média. E Deus me deu graça. Era para mim ser uma pessoa revoltadíssima. Meus irmãos, quando na mocidade eu me envolvi com drogas, e isso acabou atrapalhando a minha vida de uma certa forma, que eu quase me perdi totalmente. Mas Deus teve misericórdia de mim e me achou dentro de uma chácara escondida, porque ali eu estava fugindo por causa do que eu estava fazendo, e a polícia do tempo estava me procurando, e procurando muitos, e encontrou muitos, prenderam, e eu fui para a chácara, porque os meus familiares, eles não queriam nem eu na casa deles. Diziam, não, você é um problema, você não pode ficar aqui, vai para a chácara, se esconde lá. E eu fui para lá, mas só que lá Cristo levou um pessoal chamado crentes, da casa da bênção. Foram fazer ali um retiro, pediram o dono da chácara, o gerente, que era o marido da minha prima, e ele disse de manhã, quando veio buscar o leite, olha, vem uns crentes aí. Eu disse, que crente é? Ele disse, eu não sei que crente é não, sei que é crente, arruma aí e recebe eles. E eu recebi esses crentes, meus irmãos, e durante esse dia eu fiquei observando as moças e os rapazes tão bonitos, aquela maneira deles ser, a maneira deles conversar e de ser, e aquilo me chamou a atenção. E o presbítero Sebastião veio conversar comigo e puxou conversa comigo, e eu comecei a perguntar algumas coisas para ele da Bíblia, porque eu tinha um tio que era testemunho de Jeová, e ele já tinha falado da Bíblia bastante para mim, e eu fui perguntar para saber se a Bíblia que ele lia era a mesma coisa, se ela concordava. Só que ele me respondeu de uma certa forma que isso me agradou, e agradou a minha alma. E chega um momento que ele vai respondendo, e eu vou querendo ouvir mais, até que ele teve que sair, porque ele era um dos responsáveis, mais idôneo aqui naquele retiro, porque era para o dia da criança, eles tinham levado as crianças para estar ali. Me parece que antes do dia das crianças, sei que foi uns 3 dias antes, foi numa quinta-feira, ele me convidou
no final do dia, que eles iam saindo, ele me convidou para ir na igreja. Eu não podia sair da chácara, mas eu disse, eu vou. E quando os meus parentes chegaram lá, eu falei, olha, eu quero um dinheiro e eu quero ir sábado na cidade. Disse, o que você quer na cidade? Disse, não, eu quero ir porque eu vou cortar o cabelo, vou comprar algumas coisas. Eu não falei que ia ser crente. Só falei assim, mas vocês vão ver, vocês vão se admirar o que vai acontecer comigo, porque eu tinha ouvido falar que se alguém falar alguma coisa, Satanás ouve, e se você só pensar, ele não sabe o que você pensa. E eu só disse, vocês vão ver, eu vou mudar. E eu estava com aquilo tudo já maquinado na cabeça. Eu vou para a cidade, eu corto o cabelo, eu compro roupa, eu compro uma Bíblia e vou para a igreja. E com muita insistência ele disse, então tá bom. Quando foi no sábado ele disse, então tá bom, vamos. Quando entrou na entrada da cidade eu digo, eu quero descer aqui. Ele me deu dinheiro, eu desci. Fui, cortei o cabelo, cheguei na casa da minha tia com o cabelo cortado e pedi o meu irmão para me arrumar a bicicleta. Ele me arrumou, eu fui na cidade, comprei a Bíblia e voltei. Aí eu falei para minha tia assim, eu não vou fumar nunca mais. Joguei o cigarro fora. Joguei fora. Mas espera aí que tu vai ouvir ainda. Aí o que é que acontece, meus irmãos? Aí eu falei, olha, à noite tu me empresta a bicicleta para mim ir na igreja? Ele disse, empresto. Quando foi à noite ele disse, não, eu não posso emprestar não, eu vou sair. Eu digo, moço, você disse que ia me levar. Ele com um amigo dele. Aí o amigo dele disse assim, por que nós não vamos deixar ele lá e aí nós voltamos? Pode ser? Pode. Eles me levaram. Aí quando chegou lá na avenida Ademar Guimarães, que é a rua da igreja Casa da Bênção, só que tem a Assembleia Ministério de Anápolis antes, e eu desci ali. E ia entrando, aí o amigo dele disse assim, que era amigo meu também antes, tu vai para onde? É para Casa da Bênção? Eu digo, isso aí não é Casa da Bênção não, aí é Assembleia. Eu digo, e onde é a Casa da Bênção? Ele disse, é mais embaixo. Aí nós fomos, cheguei lá, tinha dois daqueles jovens que estavam na porta, me receberam, colocaram, sentaram. O irmão Sebastião veio e sentou ao meu lado. E sentou ali do meu lado e ficou ali. E veio a dinâmica ali, veio também a gincana que eles estavam fazendo. Eu sei que quando chega na hora da palavra, quando eles chamaram para aceitar Jesus, quando eu vi, eu já estava com a mão levantada. Aleluia. Já estava com a mão levantada, meus irmãos, para aceitar Jesus. E quando eu vim na frente, eles me chamaram para vir na frente, eu e o irmão Edson, que já dorme no Senhor, e eu foi subir para cima. Ele disse, não pode descer. Eu digo, não, aqui tá bom. Eu fiquei em cima mesmo. E naquele dia eu aceitei Jesus, voltei para casa. Aquele peso me tirou um peso tão grande das minhas costas, meus irmãos, que eu voltei naquele dia ali para casa diferente, animado, e fui para a chácara no outro dia. Aí eu queria vir toda semana para estar na igreja. O marido da minha prima disse, não pode, você tem que ficar aqui, você cuida da chácara. Aí eu fiquei um pouco triste. E aí quando deu 3 dias depois, eu comecei a fumar de novo. Eu digo, e agora? Uma luta. Aí eu travei uma luta grande. E chega um momento que o rapaz que estava comigo lá, toda vez que ele sentava para fumar, eu fumava também. E ele dizia assim, tu é crente, rapaz, mas tu não vai largar o cigarro desse jeito não. Eu disse, não, os crentes dizem que é largar aos poucos. E eu estou tentando largar aos poucos. Ele disse, eu acho que não vai largar tudo. Sei que no 3º dia que eu tinha voltado a fumar, um dia, à tardinha, nós sentamos na frente da casa da chácara, roçando lá a grama. E o que acontece, meus irmãos? Ele falou de novo aquela mesma palavra, tu não vai largar desse jeito não. Eu falei, esse é o último. Ele enrolou um, eu enrolei outro cigarro, que era trevo, e do cigarro cavalinho, né, do fumo. E naquele momento eu acendi aquele cigarro e deu uma tristeza no meu coração naquele momento. E eu fiquei pensando, que ele disse é verdade, se eu continuar eu não vou parar. E aí dei vontade de jogar aquele cigarro fora, mas eu pensei assim, isso vai ser o último, então eu vou fumar todinho. Fumei todinho. Aí deu mais tarde, nós tomamos banho, fizemos a janta, jantamos, deitamos, dormi, acordei no dia. Quando eu lembrei já era 12:00 e não tinha fumado nenhum cigarro mais.
E graças a Deus, até hoje, nunca mais eu fumei. Nunca mais eu voltei para a bebida. Nunca mais eu voltei para a droga, graças a Deus. Deus me libertou. Aí aquele que era outra hora, era uma pessoa que era escusada do meio da família, agora as pessoas, meus parentes, têm prazer de eu ir na casa deles. As pessoas mudaram comigo, e durante muitos anos, alguns daqueles que eram do mesmo bando, chegavam para mim e ofereciam: olha, eu tenho aqui a droga, e eu dizia: não. Ele disse: eu não acredito, sei que usava tanto com a gente, agora você não usa mais. Digo: Deus me libertou, e me libertou mesmo, porque eu vejo pessoas aí que saem e ficam voltando, tendo recaída. Eu nunca tive recaída. São 27 anos que eu estou fora, limpo, graças a Deus. Não precisei mais. Aí eu volto para esta palavra, meus irmãos. Eu deveria ser uma pessoa muito revoltada, mas Deus me deu família, me deu uma esposa, me deu filhos abençoados, me deu um endereço, me deu a oportunidade de dirigir a sua obra, graças a Deus, e aqui estou. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela perdeu a sua dracma. Ela perdeu a sua dracma. E naquele momento ali ela estava preocupada, porque ela tinha perdido aquilo que era muito importante para ela. Então Jesus, ele fala aqui a respeito desta situação. Alguém já disse que a beleza de uma casa, ela não é apenas na pintura, não é apenas nos móveis que são dispostos na casa, não são as riquezas que as pessoas têm, não é também os certificados ou os diplomas que estão na parede, mas vai muito mais além disso. Muito mais do que está dentro dela é a família. E nesta noite o Senhor nos chama a atenção para nos dizer que mesmo que o homem esteja sentado lá no monturo, Deus pode levantá-lo e trazê-lo e fazer dele um homem abençoado e lhe dar uma família, porque eu também sou prova disso. Deus fez na minha vida. Aquela mulher, ela perdeu algo, e foi dentro da sua casa. E dentro das casas, meus irmãos, é onde nós vivemos as maiores alegrias, mas também as maiores tristezas da vida de uma pessoa. E aquela mulher, ela não perdeu no shopping aquilo, a sua dracma. Aquela mulher, ela não perdeu na rua, ela perdeu dentro de casa. Quantas pessoas têm perdido os seus valores dentro das suas casas? Quantas pessoas não têm perdido o respeito dos seus filhos, o respeito do seu esposo, o respeito da sua família dentro de casa? Hoje nós falávamos a respeito disso, porque as pessoas têm perdido, além de perder naturalmente, ainda há muitos fatores que fortalecem isso, muitos fatores que ajudam, porque a sociedade na qual estamos vivendo, meus irmãos, eles querem as coisas certas, porém não fazem as coisas certas. As pessoas querem falar de um amor, mas não vivem um amor de verdade. Porque o amor de Deus por nós é aquele amor que nos chama à responsabilidade, nos chama também a viver uma vida abnegada na presença de Deus. Então, essa mulher, ela perdeu dentro de casa. E a maioria das famílias estão perdendo seus valores dentro das suas casas. Só um pouquinho. Então estão perdendo os seus valores, porque as maiores alegrias nós vivemos dentro de casa. E inúmeras pessoas buscam a felicidade e tantas outras coisas, trabalho, dinheiro, títulos, e negligenciam a família. Negligenciam a família
de Deus. Negligenciam a família, que é algo de Deus. Aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer. E nesses dias nós temos visto que a família tem sido jogada no lixo. Então, entretanto, aquele que não é feliz dentro da sua casa, ele não pode ser feliz em lugar nenhum, Tanaim. Se nós não podemos ser felizes em nossas casas, onde nós vamos ser felizes? O fundo, André, também um pouquinho. Onde nós vamos ser felizes se nós não somos felizes em casa? Por isso há pessoas que abandonam as suas famílias. Porque quando ele pensa em voltar para casa, ele se sente mais à vontade em estar no bar do que vir para casa. Ele pensa assim: eu não vou para casa, aquela mulher é brigona, aquela mulher é rixosa, eu vou ficar aqui, porque os meus amigos, eles falam de coisas agradáveis. E ele acaba ficando no bar, enchendo a sua cara no bar, e acaba o casamento. Mas nesta noite Deus nos chama a atenção, que nós não precisamos perder os nossos valores familiares. Nós não podemos perder, porque definitivamente as maiores alegrias que alguém pode experimentar estão dentro do próprio lar. Isso se deve porque os maiores tesouros que nós temos estão dentro da casa, a nossa família. Há quem ache que há outra riqueza maior do que a nossa família. Porque eu penso, meus irmãos, que riqueza é bom, ter as coisas é bom, mas muito melhor ter nossa família em paz. Porque quando o filho da gente adoece, você dá tudo pela saúde do seu filho. Quando o seu filho está doente, você daria até a sua própria vida pelo seu filho. Imagine as riquezas. Então isso nos mostra que a maior riqueza que nós temos é a nossa família. Eu não tive família, mas aprendi a dar valor à família, porque Deus me ensinou a valorizar a família. Porque dentro da família eu vi que há uma vida de felicidade. Porque há muitas pessoas por aí que não conhecem isso. Eu não conhecia, mas Deus me deu prazer. E há pessoas que já nasceram como eu, na tristeza, na desgraça, vivem a sua adolescência, namoram, casam, são infelizes e vivem a vida toda amargurados, doentes sentimentalmente, e com raízes de amargura não são curados e morrem assim. Graças a Deus que Deus nos viu, nos chamou para viver uma novidade de vida. Essa mulher, ela perdeu algo que era valoroso para ela, porque segundo alguns, as dracmas havia um colar de 10 moedas que eram chamadas dracmas, e isso representava a aliança. E essa aliança ela fazia, ou seja, ela apontava para uma aliança maior, invisível, que era o seu relacionamento com seu esposo. E ela pensou: eu não quero perder o que eu tenho. Então esse texto ele fala também dessa perda, e conta essa história. Jesus, ele encontrando aqueles homens, ele conta essas histórias para mostrar o valor da família, mas também do resgatar de Deus, porque aqui foi perdido uma dracma, foi perdido uma ovelha, e foi perdido um filho, e em todas as ocasiões ou situações, Deus, ou seja, alguém foi em buscar. Quem sabe alguém
que eu estou falando hoje, não sei, aqui na igreja, talvez não, eu acho que não, mas pela internet, essa pessoa já perdeu o filho para as drogas, perdeu o filho para a bebida, para a prostituição, para o crime. Mas eu quero dizer para você que Jesus ainda não desistiu dele. Eu lembro que essa mulher, ela saiu a varrer a casa. O pastor, o bom pastor, ele saiu a buscar a sua ovelha, e ao encontrá-la, ele pega, coloca em seus ombros, antes porém, ele limpa as feridas e coloca o óleo. Aquele filho que foi embora, aquele pai, ele não descansou enquanto aquele filho não chegou. A mulher da dracma tinha 9 dracmas. Ela poderia dizer: não tem problema, eu tenho 9. Aquele pastor tinha 99 ovelhas. Ele podia dizer assim: olha, eu não tenho problema, eu tenho 99 ovelhas, eu não vou atrás dessa. Aquele pai tinha 2 filhos, um tinha ido embora, mas tinha outro em casa. Ele poderia muito bem não ir atrás e pensar e dizer: eu não preciso, eu já tenho um filho, eu não preciso ir atrás desse aí, ou esperá-lo. Então, outro fato importantíssimo que se destaca a respeito do local que aconteceu da perda, a Bíblia ela afirma que a mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa, que não foi na rua e não foi em outro lugar, mas ali, e ela procurou dentro da casa. Então, há pessoas que os relacionamentos estão difíceis, porque o marido teve algum problema, ou a esposa teve algum problema, e essa pessoa, se é de ir para a casa de Deus, buscar a Deus, não, ela vai para a bebida, ela vai para a droga, ela vai para a prostituição. Quantos casamentos não foram desfeitos por causa de orgulho, por causa de não dar o braço a torcer? Uma vez eu contei uma história aqui de uma mulher, que o homem ficou sozinho e a mulher começou a se prostituir, a andar em academia e andar vestida de qualquer forma, e ela não quis dar mais o braço a torcer e voltar para ele. Só que um dia ela pegou a AIDS, e a AIDS deixou ela bem debilitada, e na hora da morte, aquele homem foi lá, e ela chorou e pediu perdão, e reconheceu que ela tinha sido uma pessoa do coração duro, não quis dar o braço a torcer. E muitos estão dessa forma, quer dizer, ela morreu, perdeu o casamento e perdeu a vida. Quantas pessoas não estão assim? Eu quero é que ele se exploda, eu quero que ela se exploda, se dê mal. Diz assim: quer conhecer com quem você vive? Separe. O pessoal diz isso aí, né? Diz que você quer ver uma mulher braba, um marido brabo, separe dele. Você vai ter um inimigo, né? Um inimigo conhecido, né? Então nós temos que entender, meus irmãos, que muitas das vezes, na hora que acontece algumas coisas na vida da gente, é necessário ser humilde também. Quantas vezes eu e minha esposa nós tivemos diferença, mas ela sempre foi mais humilde que eu, ela sempre tomou iniciativa, e eu fui aprendendo assim também. Hoje eu sou diferente, porque ela me ensinou, e o nosso casamento subsistiu, conseguiu passar por muitas fases, e estamos hoje com 20, vai fazer 28 anos, né? 27. Então, meus irmãos, esta parábola ela chama a nossa atenção para a necessidade de procurarmos as dracmas perdidas, a dracma perdida. Qual é o tesouro que nós temos perdido? Uma certa mulher, uma vez, ela testemunhou: eu ganhei muitas pessoas para Jesus, mas estou frustrada porque não ganhei meus filhos. Tem muita gente assim, frustrada porque não ganhei. Talvez se elas
você ou alguém se sinta assim. Já ganhou muitas pessoas, menos a sua própria família. Talvez você já tenha orado muito por essa pessoa, pela família, e agora já se sente desanimada porque perdeu a dracma do ânimo, da determinação de lutar pela salvação da sua vida. Nós não podemos de maneira nenhuma perder isso. Então, as pessoas hoje elas não estão muito observando essas questões. As pessoas já casam se dizendo: não, se der certo, Deus, se não deu, nós separa. Muitos preferem ficar só junto. Por quê, meus irmãos? Porque para eles é o melhor, porque não ter vínculo na lei, apesar de que a lei mesmo assim dá direito tanto à mulher quanto ao homem. Já não casam mais porque não querem ter algo firmado entre os dois. Mas a Bíblia diz que o certo é que Deus fez o homem e fez a mulher, porque o homem estava só, e é necessário que o homem tenha uma adjuntora, tenha uma companheira, e a mulher tenha um companheiro, para que os dois possam compartilhar da vida. Mas as pessoas, elas não estão nem aí. Mas ela precisou de ter 3 atitudes, essa mulher. Essa mulher, ela teve que ter 3 atitudes para recuperar as suas dracmas perdidas da sua família. Primeiro, ela teve que buscar a direção. O texto afirma que a primeira atitude dessa mulher, quando ela notou a ausência da sua dracma, foi acender uma candeia. As casas daquele tempo, elas não tinham muita iluminação, então ela teve que acender a lamparina e sair procurando. Nós precisamos da luz de Jesus na nossa família. Quantas famílias têm vivido em trevas? Por quê? Porque não tem Jesus nos seus lares. Porque as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. As pessoas querem ser abençoados, mas não querem Jesus na sua vida. Mas nessa noite Jesus diz que nós precisamos buscá-lo, porque Jesus, ele afirmou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 8:12 de João. Jesus é a luz que nós precisamos recuperar aquilo que foi perdido. Apenas a presença luminosa de Jesus poderá nos dar a direção clara. Acenda uma luz em sua casa, essa luz é Jesus. Peça ao Senhor para trazer a luz onde há escuridão nas nossas famílias, na nossa família, na nossa casa. Então, se algo foi perdido, é Jesus que vai trazer a luz. Então, a palavra de Deus diz também que é iluminação para nossas vidas. O salmista diz que assim ele percebeu que a palavra de Deus é poderosa para guiar os nossos passos em segurança. Caminhar no escuro é difícil, por isso precisamos de luz para que possamos pisar em lugares seguros. Assim que conclui a palavra de Deus: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos também é a tua palavra. Então, nesses dias difíceis, meu irmão, nós teremos força e direção para prosseguir através da palavra de Deus. Então, Salmo 119, 105. Então, nós precisamos da palavra de Deus. Hoje as pessoas usam a Bíblia para ficar numa estante. Tem muita gente que tem ela até aberta, né, no Salmo 23, no Salmo 91. Por quê? Tipo um misticismo, tipo uma superstição, que a palavra de Deus, se ela não estiver aqui, no coração, não vai adiantar de nada. Você pode ter 1000 Bíblias dentro da sua casa,
Você pode pegar uma Bíblia e ir lá onde o endemoniado e bater na cabeça dela dizendo assim: sai, 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 sai dele. Não vai sair. Mas se esta palavra estiver no seu coração, e Jesus também, você vai dizer: sai, em nome de Jesus. Ele vai ter que sair, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa. Mas aquela mulher, ela teve que fazer esforço. O texto afirma, meus irmãos, que ela acendeu a candeia, a mulher providenciou a vassoura e passou a varrer a casa, a varrer para lá e para cá, tirou os móveis do lugar e foi à procura. É possível perceber que essa mulher realizou uma verdadeira faxina na sua casa. Quem sabe tinha muita coisa perdida ali, né? Mas ela foi em busca. Thomas Edison, ele diz assim, ele afirma que 90% é de transpiração e apenas 10% de inspiração. Se você deseja vencer, você deve dispor e suar a camisa, porque muitas das vezes a gente quer as coisas fáceis, mas nada é fácil. Até mesmo a salvação que é de graça para nós mas para Jesus valeu a sua própria vida. Então queremos receber, vamos buscar de Deus. Há uma tendência humana para nós fugirmos dos problemas. Constantemente evitamos tratar de determinados assuntos, porque para cuidá-los será necessário lançar mão e fazer grandes esforços. Contudo, nós não podemos empurrar sujeira para debaixo do tapete. Devemos nos esforçar grandemente com o intuito de resgatar as perdas que sofremos. Não podemos de maneira nenhuma jogar para debaixo do tapete. Devemos buscar a presença de Deus. Devemos buscar diligentemente. Lucas, ele diz que a mulher, ela procurou diligentemente até encontrar a dracma. A busca, ela foi incansável, ela não parou enquanto não encontrou. A busca, ela foi meticulosa, ela buscou em todos os cômodos, em todos os lugares. A busca, ela teve uma perseverança, ela só parou quando encontrou o que procurava. Só uma coisa parou aquela mulher, foi a vitória, ela tem encontrado aquela dracma. Às vezes a gente começa a orar por um objetivo, e quando chega um certo tempo, você abandona, você deixa de orar, porque às vezes você desiste, você deixa, mas Deus espera que nós vamos perseverando, que nós venhamos continuar, e quando nós continuamos, nós obtemos a vitória. Precisamos, meus irmãos, ser incansáveis, meticulosos, perseverantes, e encontrar dracmas perdidas em nossas famílias. Podemos de maneira nenhuma deixar. Essa parábola, ela traz, nesse contexto, Jesus traz 3 parábolas, como eu já falei, são 3. Ele podia ter deixado, cada uma, a mulher perdeu 10, mas tinha 9. O pastor tinha 99, perdeu uma só, e o pai perdeu um filho. Eles podiam ter desistido. Não, deixa para lá, eu tenho ainda aqui. Eu tenho meu filho que vai ficar comigo aqui, ele me ama, ele foi embora que não me ama. Aquela ovelha, ela já não prestava mesmo, ela era muito, pulava a cerca, então deixa para lá, morrer para lá. Essa dracmazinha, não, tem 9 ainda. Mas não, eles foram à procura. Então, qual tesouro você perdeu dentro da sua casa? Comunhão, diálogo, a paz, o quê? O que nós temos perdido em nossas casas? É algo para se refletir, né? Pensar. O que nós temos perdido? Às vezes, como nós falamos hoje pela manhã, na escola do Bíblia Dominical, às vezes é igual aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O diabo, ele não quer. É igual aquela história do prego. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Que alguém pediu algo a Satanás, ele disse: eu te dou, mas só que eu quero um prego bem nessa parede. Mas um prego? Só isso? Só. Então tá bom.
deu e colocou o preguinho. Aí ele começou a trazer coisas fedorentas, mal cheirosas, e colocando ali naquele prego. Ele disse: mas está fedendo. Ele disse: não, o prego é meu. O diabo, ele quer só uma brecha, e depois que ele toma posse daquilo ali, pronto. A família é assim também, ele vai entrando aos poucos na família, no casamento, nos relacionamentos, e quando pensa que não, ele já tomou de conta de tudo. Então nós temos que entender, meus irmãos, que uma brechinha de nada é que vai dar o lugar, e ele precisa apenas de uma brecha. De maneira nenhuma nós devemos deixar a brecha para Satanás. Então você precisa identificar qual dracma você perdeu, e assim que identificar, iniciar a busca por ela. Nada é mais urgente do que restaurar as bases da nossa casa. Sua família é maior, o maior patrimônio que Deus te deu, que você possui, é maior do que diploma, sucesso profissional. Tudo isso, diploma, sucesso profissional, perde o significado para você diante da sua família. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Não podemos construir a nossa felicidade sobre os escombros ou sobre a ruína da nossa família. Não podemos, não tem como. Tudo perde o valor diante da nossa família. Eu sei que há famílias que parece mais um ringue de luta, né? Mas nós sabemos que a família é uma bênção de Deus. A família é um projeto de criação de Deus, e Deus mesmo é o cuidador dela. E quando nós colocamos as nossas famílias na mão de Deus, a coisa anda. Mas lembramos que Deus ama a família, pois a instituiu. Deus não abre mão de sua família, pois esta é uma agência do reino de Deus, aquilo que nós estávamos falando. A família, ela é a célula madre da sociedade. Ela não pode ser destruída. Se destruir, destrói a igreja. A igreja, ela é constituída de famílias, e ela mesma é uma família. Josué, meus irmãos, foi um grande líder que substituiu a Moisés. Ele e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Josué se tornou líder, um homem realizado, de grandes vitórias. Mas pergunte, quando Josué estava nesse auge, o que ele fez? Ele trocou a mulher de 80 ou de 70, quem sabe mais nova um pouco, por duas de 40? Não trocou. Ele disse assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Ele não quis dar um voo solo, ele não quis ser o cara, ele apenas continuou naquilo que havia aprendido. Sei que muitos, meus irmãos, buscam sucesso profissional, outros têm um grande investimento na formação intelectual dos seus filhos, têm feito, para que sejam vencedores. Todos nós, neste mundo, precisamos batalhar muito para uma vida material mais tranquila e sossegada. Embora essas iniciativas sejam legítimas, nada disso nos aproveita se descuidarmos do principal, que é colocar nossa família no altar de Deus, para servirmos com alegria e fervor, nos esforçando diligentemente para encontrar a dracma que estão perdidas em nossas famílias. Então é aquilo que eu falei no princípio. Eu não sabia o que era família, mas hoje eu sei. Deus me ensinou. Eu não tive um pai para me ensinar, eu não fui ensinado, mas Deus me ensinou. Até aqueles que não têm instrução, Deus ensina. Deus vai nos ensinar a nos, dependendo de nós, depender dEle.
Se nós dependemos dele, ele vai nos ensinar como tratar cada situação. Às vezes a gente vai ficar um pouco com a cabeça bagunçada, mas Deus vai dar a direção e Deus vai nos ensinar. Então eu era uma pessoa para ser triste, revoltada, porém Deus mudou isso na minha vida, mudou aquilo que era maldição em bênção, porque eu tive percas, e foram muitas. As percas, segundo a psicologia, têm o poder de nos parar, só que aquela mulher, ela não parou, ela continuou. Eu poderia ter parado, eu não parei, eu continuei. Vocês, pelo que vocês passaram, cada um tem as suas dores e os seus problemas, deveriam ter parado, mas não pararam, porque Deus está com vocês, e hoje cada um tem a sua família. Que Deus nos abençoe. Fique sobre os seus pés. Eu quero agradecer os amigos que nos acompanharam até agora, e obrigado por ter ficado. Deus abençoe você e sua família. Próximo domingo estamos aqui novamente, em nome de Jesus.